Casamento e união estável. Você sabe qual a diferença entre esses dois institutos? Pontos comuns. Os pontos comuns entre o casamento e a união estável é que ambos são entidades familiares, protegidas pelo Código Civil e contempladas e protegidas pela Constituição Federal. Pontos díspares, pontos incomuns, diferenças entre casamento e união estável. Primeiro, casamento é mais formal. Necessita de um registro civil, de uma certidão de casamento, feita, elaborada, confeccionada no cartório próprio. A união estável é mais informal. Para existir, basta que haja um contrato ou uma escritura pública. Com relação ao estado civil, no casamento, as pessoas mudam o seu estado. Então, deixando de ser solteira para ser casada. Na união estável, isso não ocorre. A pessoa em união estável continua sendo solteira. Quanto à legislação, no casamento, o casamento ele é protegido pela Constituição Federal, pelo Código Civil. Com relação à união estável, ela é protegida pela Constituição Federal por uma lei especial editada para essa finalidade, para a proteção dessa entidade familiar, e também é protegida pelo Código Civil. No casamento, em caso de separação do casal, esse casal deverá passar necessariamente pelo Poder Judiciário se tiver filhos menores. Já na união estável, isso não existe. Basta separação dos companheiros que vivem em união estável para se dar a extinção dessa relação. Com relação à herança no casamento, o companheiro sobrevivo poderá ser herdeiro e meeiro, a depender do regime de bem adotado. Já na união estável, isso não existe. Se não houver a documentação necessária, essa formalização por meio de escritura pública ou contrato, se não houver essas formas de formalização, há-se necessariamente ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário. Isso para que o companheiro sobrevivo possa ter direito à herança. Com relação ao regime de bens, no casamento nós temos como regime legal o regime parcial de bens. Para fugir, para sair desse regime legal, que é o regime parcial de bens, há de se fazer o pacto antinupcial. Só assim poderá esse casal viver sob outros regimes, como o regime da comunhão universal ou o regime da separação total de bens, seja o regime de separação total facultativa ou obrigatória. Já no caso da união estável, o regime será o regime legal, que é o regime parcial de bens. Com relação às uniões homoafetivas, tanto o casamento quanto a união estável dá o direito para esse tipo de entidade familiar se constituir, podendo eles casarem ou viverem em união estável. Dito isso, de uma forma bem superficial, eu espero que você tenha compreendido as principais diferenças desses dois institutos, dessas duas espécies de entidades familiares. Deixo aqui o meu abraço, espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo.